Boa noite. As favelas fazem parte da paisagem do Brasil. De acordo com o último censo, o país tinha 6.329 áreas desse tipo em 2010. São mais de 3 milhões de domicílios em favelas ou similares. Na região metropolitana do Recife, são quase 250 mil residências nesses aglomerados, principalmente no Recife e em Jaboatão. Algumas características são comuns às favelas daqui. Geralmente há pouco ou nenhum espaçamento entre as construções, várias estão em áreas de morro e muitas em regiões de córregos e rios. Como o poder público e a sociedade têm atuado em favor da população das favelas? A gente vai tentar responder a essa e a outras perguntas no Opinião Pernambuco de hoje. Para o debate, a gente convidou Bismarck Saraiva, que é coordenador do Fórum do Preseis. O Preseis é o Programa de Regularização das EIs, que, por sua vez, são as Zonas Especiais de Interesse Social. A gente convidou também Socorro Leite, que é diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade. Você pode participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Queria começar comentando alguns desses dados da pesquisa mais recente do IBGE sobre o que eles chamam de aglomerados subnormais, que é um palavrão para dizer, na verdade, assentamentos precários, favelas e todas essas palavras que a gente tem para designar esse tipo de região. Eles dizem lá que no Grande Recife, mais de 20% da população está em regiões desse tipo, em favelas, em aglomerados subnormais. Queria que vocês comentassem um pouco o que acham dessa estatística e se essas regiões têm tido prioridade nas políticas públicas de um modo geral. A gente podia começar com o Bismarck. Boa noite ao público presente que está assistindo o programa, o Canal 11. Nós estamos aqui representando o conjunto das ocupações das áreas EIs do Recife. Infelizmente, o poder público não vem atendendo a expectativa que as populações de baixa renda que moram nas ocupações vêm cobrando, tanto ao governo do Estado, como à Prefeitura do Recife, como ao governo federal. Né? E as prefeituras também da região né? metropolitana. Então, a gente verifica, no decorrer desses anos, que a maioria dos prefeitos e governantes, eles não têm uma política realmente voltada para a população de baixa renda. Uhum. Então, a participação popular nas gestões, né, no poder de decisão, é muito aquém do discurso. O discurso é um e a prática é outra. Então, o governante assume o poder, mas na hora de decidir ampliar a participação social para que possa os representantes populares, das áreas populares, das ocupações de favela, possam negociar a melhoria para as suas áreas, cobrar a melhoria, isso não é efetivamente realizado. Socorro, o que você acha desse dado? Me parece um pouco otimista, né? 20% da população, quando a gente está na rua e vê que não é exatamente isso, que tende a ser, pelo menos aparenta ser mais do que isso, né? Não, sempre se discute que esses dados do IBGE eles são subestimados, né? Alguns cadastros que foram realizados aqui em várias épocas davam conta de um número maior, né? De assentamentos precários e de população morando nesses assentamentos. Por exemplo, só em área de morro se fala em 1/3 da população do Recife morando, e a gente sabe que grande parte dessa população de morro é de baixa renda, né? Esses assentamentos são precários em sua maioria. Então se discute que são dados subestimados. Esses dados geralmente variam por conta das metodologias que variam, então, enfim, não tem nem como comparar, mas o que a gente observa é que realmente é muito mais. Né? E em relação à prioridade, né, o que Bismarck falava, né? Nos últimos anos muitos investimentos, né, ocorreram nessas áreas, alguns por parte de alguns programas de governo federal, mas muitas vezes sem discutir com a população, sem discutir qual é a melhor forma que isso, né, disso acontecer no território, enfim. Faltam fóruns, instâncias, espaços para discutir
com essa população e com a população em geral as soluções e as prioridades para essas regiões? Olha, nós temos o Fórum do Presês, Que é o que você representa aqui. que é um espaço, o único espaço no poder que tem a nível nacional que eu conheço, que é deliberativo, que tem um orçamento. Agora, esse orçamento, para ser efetivamente realizado, depende muito da decisão política do gestor. Então, nós temos um orçamento de R$2 milhões, que para ser executado, porque falta da incapacidade do poder público de operar os projetos, de agilizar os projetos dentro da máquina pública, emperra os projetos e a gente não consegue gastar o de recurso. Então, a máquina pública engessada, né? Falta de técnicos, falta de melhorias de condições de trabalho para os técnicos que trabalham da gestão, mesmo, né? O funcionamento da gestão. Então, tudo isso tem uma série de problemas que não foram resolvidos ao longo desses anos. Então, a gente vai no órgão público, vai na prefeitura, vai no Estado. Então, a gente não tem dificuldade até de informação. Você abre um site do governo do Estado ou da prefeitura, você não tem as informações dos projetos. Você pode ter lá dos orçamentos, e muito pouco. Você não tem dos projetos que estão em andamento, ou que vão ser executados, ou que pretendem ser executados. Isso devia ser publicizado, era para ser ter isso no meio informatizado, para todo mundo saber quais são os projetos que podem vir a acontecer para as pessoas discutir com antecedência com a sociedade. E isso é difícil, muito pouco praticado pelos governantes. Vocês também, como organização da sociedade civil, sentem falta de instâncias, de espaços para ouvir, para dialogar com o poder público de um modo geral? Eu acho que no Brasil a gente avançou muito no desenho desses espaços. O Fórum do Presês é um espaço histórico, um espaço que tem esse foco, a prioridade para esses assentamentos precários, para a população de baixa renda, e de alguma maneira isso foi inovador e influenciou, inclusive, a construção de políticas em outros estados, enfim, em outros municípios. Até o Estatuto da Cidade também buscou muito disso. Né? E a gente está num momento assim de consolidar essas instâncias. A grande questão é o Estado participar dessas instâncias e abrindo mão de seu poder de decidir só para compartilhá-lo com a sociedade. Então, o que a gente tem enfrentado nesses espaços é muito isso. Eles existem, né? Existem os conselhos das cidades, conselhos de habitação, o Fórum do Presês, eles deliberam sobre coisas, mas o Estado não implementa. Né? Então, o Estado, de uma forma mais abrangente, não prioriza esses espaços. Né? O que a gente tem aqui na cidade do Recife, por exemplo, de espaço de gestão democrática priorizada é o Conselho de Desenvolvimento Urbano, que a gente sabe que só serve para aprovar empreendimento de impacto. Né? Então, a gente tentou mexer com essa coisa da discussão da cidade aqui em Recife e, até o momento, o cenário não é positivo. Curiosamente, a gente falando de dialogar com o poder público, quem assiste esse programa regularmente sabe que a gente tem 3 convidados normalmente, e a gente tinha guardado essa terceira cadeira para alguém que representasse o poder público. Né? A gente buscou com a Prefeitura do Recife, a gente buscou com a Secretaria Estadual das Cidades e não conseguimos. Assim. Então, a gente também, da mídia, da imprensa, a gente tem dificuldade também nesse diálogo. Acho que isso é uma ressalva importante a fazer, até por respeito ao nosso público. A gente tem visto, eu tenho acompanhado muito esse debate, e a gente já trouxe esse debate para cá, para a Opinião Pernambuco, a respeito do impacto dos grandes eventos e dessas grandes obras que têm ganhado espaço nos últimos anos para as EIs, por exemplo, para as comunidades mais tradicionais e para geralmente as comunidades que estão numa situação mais vulnerável. Queria ouvir de vocês um pouco sobre os impactos que têm acontecido, por exemplo, para a realização da Copa no ano que vem, para as favelas, para os aglomerados subnormais, para as áreas de habitação precária. Até hoje nós não tivemos, a princípio, nenhuma discussão como será o evento da Copa para atingir e melhorar a situação de quem mora nas favelas. Né? O que nós vemos nos jornais e vemos na mídia é um volume enorme de recursos para serem aplicados na construção de estádios ou na infraestrutura que foi planejada sem discussão com a sociedade, fazendo grandes corredores, que nós não defendemos isso.
Nós achamos que o sistema de transporte ele tem que ser o transporte coletivo. Nós não achamos que tem um transporte coletivo com ônibus. Achamos que tem que investir no metrô, né? Em sistema de metrô. Porque você tem um sistema de ônibus, não tem como abrir mais avenidas do que existe na cidade. Então a cidade já está cortada em muitas avenidas. Então você vai botar essa população aonde? Vai tirar essa população. Geralmente, quando planejam uma grande avenida, geralmente planejam para tirar a população da favela de um lugar para jogar um lugar bem distante. Então, isso nós somos contrários, porque só afeta a população mais pobre. Então, nós temos aqui o bairro, a área de Casa Amarela, por exemplo, um grande contingente de pessoas que moram lá no Morro de Casa Amarela. Então, Casa Amarela não tem ainda uma definição da política urbana de Casa Amarela. Como vai ser a melhoria para o pessoal que mora em Casa Amarela, que mora no Imbura, que tem uma situação de transporte, todos os dois morros, grande aglomerado de morros, o Imbura e Casa Amarela, estão numa situação de transporte, de mobilidade absurda. Então, essa discussão precisa ser trabalhada, ser aberta para a população discutir, com a população de Casa Amarela e com o Imbura. Então, qual o sistema de transporte que vai ter no Casa Amarela? Vai ser ampliar a Avenida Norte? Vai ser abrir outra avenida ali? Não tem. E a população que mora naquelas, como vai ser feito isso? Né? Os terrenos ociosos que tem no entorno lá, de Casa Amarela, como vai ser a política habitacional? Então, isso não será discutido. Eu queria ouvir do Socorro também sobre o impacto sobre essas regiões, dessas grandes obras, decorrentes desses grandes eventos que o Brasil sediou e vai sediar no futuro. Existe uma discussão, né, no âmbito dos fóruns de reforma urbana. A Habitat integra o Fórum Estadual de Reforma Urbana e o Fórum Nacional em relação a esses impactos, né? Principalmente o impacto em relação às comunidades, porque a gente sabe, como o Bismarck estava falando, quando você vai traçar uma via, e são muitas obras de melhoria do sistema viário, se busca traçar a via por onde vai se gastar menos, com indenizações. E a gente sabe que são justamente essas são regiões, justamente né? os assentamentos precários, onde as famílias não têm a regularização da posse da terra, e elas são indenizadas apenas pelo valor do que elas construíram, que é uma habitação muitas vezes precária. Então é uma relação uma indenização muito... que não dá nem para sair e comprar outra casa. Não, né? Dá, e com essas obras, essas áreas acabam se valorizando, né? Mesmo sendo ocupação informal, o solo valoriza e muitas vezes elas não conseguem comprar uma outra habitação ou até comprar um terreno para construir naquelas áreas. E aí a gente tem esse processo de expulsão que ocorre, né? E, principalmente aqui na região metropolitana do Recife, isso vem ocorrendo já há algum tempo com outras obras de sistema viário e agora isso se agrava com a questão da Copa. A gente sabe que tem comunidades em Camaragibe que estão sendo bastante afetadas e a sua população também, né? Isso, e a sua população está sendo removida porque está recebendo valores muito pequenos. Pegar um exemplo. Se comparar essa Via Mangue, que antigamente Via Mangue foi feita na gestão de João da Costa, o nome de Via Mangue. Com Roberto Magalhães era outro nome, Linha Verde, era Linha Verde. Isso. Linha Verde. Essa obra está custando para a prefeitura, parece que é 4 bilhões de reais. Né? Para viabilizar aquela área, aquele trânsito ali de Boa Viagem, da região da Boa Viagem. Se fizesse uma ponte pegando ali por Brasília Teimosa ali, e saísse no Cais Exterior, custava 400 milhões de reais. Está gastando em menos tempo. Então, uma ponte que você poderia ligar aquela Avenida Boa Viagem ali, e sair do outro lado. Né? Custaria 400 milhões. Está gastando 4 bilhões num sistema de transporte, numa via que está afetando toda a área do mangue. Que tirou todo o pessoal de ocupações ali. Né? Botando apartamento de 40, era apartamento de, alguns foi para receber apartamento de 48 metros quadrados, um cubículo. A população pegou um apartamento de 48 metros quadrados, um cubículo, você morar ali dentro. Certo? É 40 ou é 46, não sei, é mais ou menos isso. É pouco. É pouco. Então, isso é um absurdo. Então, por decisão política, fizeram esse investimento nesse projeto.
E não foi discutido com a sociedade. A sociedade rejeitou. Até desde a época de Roberto, ele rejeitou esse projeto. Foi bastante criticado. E né? foi tem uma série de impactos ambientais e tudo para a cidade. Para o transporte público, ela não Aquela é área do mangue daqui tem aquela corta que tem o pino ali, podia ser uma área de grande preservação e turística, preservação para a cidade. E não está sendo feito isso. Né? É verdade. Queria trazer um pouco dos dados dessa pesquisa do IBGE, na verdade é o censo, né? Uma pesquisa em cima dos dados do censo de 2010. E tem os dados que são bem curiosos a respeito da nossa região especificamente, né? Por exemplo, a região metropolitana do Recife, entre as regiões metropolitanas que eles analisaram, é a que tem menor concentração de aglomerados no município núcleo. Ou seja, tem algumas no município do Recife, mas elas estão muito espalhadas em toda a região metropolitana, né? E nos diversos municípios, Paulista, Jaboatão, Camaragibe, etc. Isso tem algum impacto, por exemplo, na conquista de melhorias, na luta das pessoas que moram nessas regiões, uma vez que cada uma vai ter que lidar com uma prefeitura diferente, e muitas vezes são prefeituras, por exemplo, de gestões que são opositoras e tal. Isso é um fator de dificuldade para essas regiões? Olha, realmente é um fator de dificuldade, porque quando você tem um problema político de gestões, de prefeitos que têm interesses contrários, geralmente eles não colocam como prioridade o interesse coletivo. Tem regiões que, por exemplo, tem favelas que estão em regiões de limites de cidade, né? Imagino que seja delicado você reivindicar a essa ou aquela prefeitura, a esse ou aquele... Interesse eleitoral, Três Carneiros é um exemplo desse. Três Carneiros, nós temos um problema nas Três Carneiros, o R5 Três Carneiros, o R12. Limite Recife com Jaboatão. Até hoje não foi resolvido o litígio. Se fizer Três Carneiros, que a maior parte está em Recife, e um pedaço está em Jaboatão. Então, uma parte de Três Carneiros não tem, o atendimento é precário. Então, para se legalizar a área, também tem toda uma problemática, porque uma gestão de uma prefeitura faz uma ação, a outra não faz, e fica aquele dilema. Uma parte da população pode iniciar um programa e outra não recebe. Fica sem ter o programa para ser atendido. Então, isso é um complicador, porque parece que a definição dos limites territoriais dos municípios ficou na esfera do governo federal, na Câmara Federal, né? Isso, da ótica de vocês que estão atuando como organização de apoio aos movimentos, isso é um dificultador também? E isso chama mais a responsabilidade para o ente estatal, para o Estado propriamente? Na verdade, a gente tem uma dificuldade no Brasil que é construir políticas de Estado, né? E não política de um governo específico. Isso acaba tendo um reflexo aí na descontinuidade de ações nessas áreas, né? Quando muda uma gestão, isso. Acabou a política não está construída que passe de uma gestão para outra, e acaba que quando muda um prefeito, aí vai mexer, inclusive na forma de dialogar com a população, vai criar programas novos, vai ter novas prioridades, quando a gente sabe que o que está precário na cidade perdura aí por muito tempo. Então, é lógico que é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, né? E aí isso se reflete, logicamente, na região metropolitana do Recife, e quando a gente não tem prefeituras alinhadas com governos estaduais e federais, isso acaba tendo um rebatimento, porque a gente sabe que no Brasil se faz política assim, né? Destinando o investimento, direcionando para quem é aliado, para quem não é aliado, cortando. Então, isso realmente é um dificultador. A gente vai voltar a discutir todos esses aspectos a respeito das favelas no próximo bloco. Participe do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, as favelas estão na pauta de hoje. Participam do programa Bismarck Saraiva, que é coordenador do Fórum do Preseis, do Recife. E está com a gente também Socorro Leite, diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade. O público, como sempre, pode participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook,
e pelo telefone 3423-6836. Queria tocar em outro aspecto importante sobre essa pesquisa do IBGE, que ela fala sobre becos e travessas, assim, sobre o acesso a essas regiões, né? E eles dizem que no Recife, 45,5% dos acessos é por becos e travessas e 14% por escadarias, trilhas e caminhos. Aquela terminologia específica do IBGE. De qualquer forma, queria saber um pouco de qual é o impacto disso para essas comunidades, já que em beco não entra ônibus, não entra ambulância, enfim, uma série de serviços deixam de atender a essas populações por causa dessas dificuldades. Como é que isso afeta essas comunidades e como é que é possível lidar com essas dificuldades? Se você for na favela do Iraque, você conhece a favela do Iraque? Não. A favela do Iraque fica ali, às vezes Iraque, fica ali na Avenida Recife, em frente ao Macro. Ou então na Chico Xavier, que é onde eu moro, na beirinha ali. Lá você for entrar se o cidadão for entrar para comprar um botijão de gás, ele tem que ir com um botijão de gás na cabeça. Descer um precipício no Iraque, um buraco, para poder chegar na casa dele, andar uns 200 metros da Avenida Recife até a casa dele. Com quantos quilos na cabeça? Com peso na cabeça, porque não tem espaço de ter carro nenhum, né? Então, o que é isso? Isso é a falta de planejamento do poder público, da prefeitura, do Estado, certo? Que não planejou. Certo? Então, as ocupações ocorreram porque as pessoas não têm uma política de habitação na cidade, nem no Recife, nem na região metropolitana, nem no Estado, nem no Brasil. Não existe uma política habitacional. Então, essa falta de política habitacional levou as pessoas a morarem, como mora no Rio de Janeiro, na favela da Maré, naquele aperto, ou na Rocinha, na maior favela do Rio de Janeiro, na Rocinha. E o pessoal verticaliza e mora naqueles becos, naquelas ruelas, naquele aglomerado urbano, sem condições sociais nenhuma, sem condições de saúde, de educação, de higiene, educação doméstica e todos os problemas que tem, do tráfico, de tudo que tem dentro da ocupação quando tem lá. Então, e o poder público está gastando esse dinheiro aonde? Eu peguei um jornal do Sintrajuf, aqui, Sintrajuf não, é o Sindicato dos Trabalhadores aqui da Universidade Federal de Pernambuco, Sintufep. Está dizendo lá, mostrando o orçamento da União. 43% do orçamento da União, de 1 trilhão e 700 bilhões, que é o orçamento da União no orçamento de 2012, estava mostrando ali, foi gasto 43% para pagar a dívida externa. Então, o dinheiro que é para gastar no investimento da população não é gasto. Então, esse dinheiro vai para os bancos, vai para os grandes aglomerados financeiros. Né? E os governos que era para fazer a política inversa não faz. Às vezes parece que o único serviço público que consegue entrar nesses lugares é a polícia, né? Assim, que entra a pé e com consequências, às vezes, desastrosas, como a gente acompanha diariamente no noticiário. Queria ouvir a tua opinião sobre isso. Assim, faltam projetos, faltam alternativas para, por exemplo, permitir que mais serviços acessem nessas regiões que são de becos, de travessa, de escadaria? Eu acho que falta, na verdade, prioridade, né? Apesar de muitos investimentos, assim, eles não foram planejados com a população, não foram direcionados, de repente, para as áreas que mais precisavam. Falta prioridade, essa coisa dos acessos, das áreas de baixa renda. Eu lembro, quando eu trabalhava na assessoria do Presez, tinha muitos planos urbanísticos, se planejava muito, né? Inclusive envolvendo a população. Muitos planos que não saíam do papel, né? Acabavam que não eram efetivados por falta de prioridade. O Presez tem uma tradição de planejamento para essas áreas. E aí, a questão das vias, de ampliar os acessos, é super importante para a entrada dos serviços. Mas também tem que ver a medida do que é ampliar essas vias, porque a gente tinha, por exemplo, projetos que removiam muitas famílias. Era criar avenidas dentro dessas comunidades que a gente sabia que
ia prejudicar várias famílias que viviam daquele entorno, né, das relações construídas ali, em relação, socioeconômicas mesmo. Né? É delicado, né? Por um lado precisa ter uma via, Precisa ter por outro isso. lado você não pode abrir a via e acabar com a comunidade. Com a né? comunidade, né? O sentido maior é pessoas vão melhorar morar a onde? comunidade, a área, para que aquelas famílias continuarem vivendo lá. Acho que é por E isso que não tentaram tirar todo fazer mundo. lá no Rio de Janeiro a história do teleférico, né? Assim, que é uma forma de tentar transportar sem ter que causar aquele impacto todo. Eu não conheço os efeitos disso, mas enfim, são alternativas. Tem outro dado interessante dessa pesquisa que fala sobre essas regiões de aclives e declives, ou seja, regiões íngremes, né? Regiões de morro. Né? A maior parte dos aglomerados daqui da região metropolitana estão em áreas planas. Mas vários deles estão em áreas de morro, inclusive em áreas de encosta. Né? E a gente tem um problema histórico, né? Principalmente na época do inverno, das chuvas, com essas regiões, com deslizamentos, com vítimas fatais e histórias das quais a gente não gosta de lembrar. Né? Como é que o poder público tem atuado para essa população específica das áreas de encostas, de morro, e se tem sido satisfatório isso? Olha, satisfatório não é a política que a gente possa dizer que é ideal. Primeiro que nós defendemos que as áreas que são de risco, eu acho que não deveria ter aquelas encostas, fazer aquelas encostas, priorizar o recurso para remover as pessoas e botar em local seguro. Sim. Você botar as pessoas, construir aqueles paredões de concreto nos morros, aquilo com o tempo pode desabar. Né? Dizem que é seguro, eu não sei, não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas aquilo é um paredão de pedra. Você vai em Casa Amarela, você vê cada paredão de pedra enorme. Imagine se tem uma coisa, um paredão daquele cair, vai morrer muita gente. Então eu acho que a política devia ser outra. Eu acho que deveria tentar botar as pessoas em áreas mais seguras. Não tem área, aí dizem que Recife não tem área para poder assentar as pessoas. Existem aí terrenos, inúmeros terrenos cercados, murados, cheios de mato para especulação imobiliária. Cadê os vereadores na Câmara de Vereadores que não aprovam a lei do imposto progressivo? Né? O imposto progressivo é para isso. Você tem um terreno lá ocioso, não está construindo, está servindo para especulação imobiliária, você poderia construir, assentar as populações naquelas áreas. Então, existem milhares de terrenos na cidade abandonados, servindo para especulação imobiliária. Precisa ter coragem. Você está no poder público, você assume uma responsabilidade com a população que votou em você, você tem que ter coragem para tomar decisão. Então, infelizmente, os governantes não querem brigar com o poder econômico da construção civil. Está aí que são grandes financiadores também. O terreno do Cais Estelita querem construir 13 prédios de 40 andares no Cais Estelita. Foi aprovado as escondidas, as caladas, e a sociedade cobrou uma posição e até hoje está aí parado o projeto, querem construir, que vai ser um impacto na cidade muito grande, e nós não sabemos qual é a definição que vai ter daquele terreno lá da Rede Ferroviária Federal, que é um terreno público da Rede Ferroviária, que vai ser privatizado. Então, estão pegando os terrenos públicos e agora privatizando ou terceirizando os terrenos públicos. É uma vergonha. O terreno lá do Aeroclube, o terreno é uma concessão do governo federal, um terreno da União. Que é por onde vai passar a Via Mangue, não é isso? O terreno da União tem um imbróglio jurídico. Não era para ter imbróglio jurídico, era para a Justiça resolver isso rapidamente. Se o terreno é da União, era caçar a concessão, porque não pode ter um sistema de treinamento de aviões ali, com área totalmente populosa, né? Muita gente morando ali, habitada. Então não pode ter, porque a lei proíbe você ter treinamento de aviões ou de pouso ali de aviões naquela área ali. Um terreno enorme na cidade, que poderia ser construído projeto habitacional para atender a população do Bode, e está esse impasse, até hoje não se resolveu o poder público. Chama mais atenção, é uma área mais sensível, essas regiões de aclive, declive, de morro, de encosta? É uma região especial, né? A gente aqui em Recife tem áreas de risco. É lógico que a gente não defende a remoção
de todo mundo que está em risco, porque a gente sabe que tem risco que dá para tratar, né? Tem risco que se mitiga, que se combate e as famílias podem continuar. Agora tem risco, como o Bismarck fala, né, que não tem como solucionar. E aí é pensar num local adequado para essas famílias. As políticas têm sido muito pontuais em relação às áreas de morro, né? Então, o morro, como uma área mais sensível, mais vulnerável, ambientalmente, né, mais frágil, ela precisa ser tratada de uma maneira mais integral. Então, as ações têm sido pontuais, existe monitoramento dessas áreas de risco, mas um monitoramento muito para evitar que aconteça algo com a família, e nem sempre isso acontece. Mas, enfim, obras mesmo, ações para melhoria de infraestrutura, para melhoria das habitações, são muito poucas. A gente vê muitas lonas, né? Aquelas lonas. Pois é, a lona é uma medida emergencial por um período. Você não tem uma árvore. Que não resolve. Você pega, se for na área de morro, você não encontra, não tem arborização na área do morro. Não tem, Você é uma coisa absurda, você não tem uma política de reflorestamento, de plantio, não, porque deveria ter, né? Claro. O morro, você vai no morro do Alto do Capitão, o Alto da Foice, é tudo, a maioria não tem mais. Descampado, assim. Descampado, né? Então, deveria ter uma política de reflorestamento, de ter, para arborizar, ficar um lugar mais, ambientalmente mais saudável, né? Mas não tem isso. Por outro lado, tem também uma parcela grande da população que está em áreas de rios e córregos e também de manguezais, né? 15,1% estão nessas áreas de rios e córregos e mais alguns por cento estão em áreas de manguezais. Essas também são regiões super delicadas, né? Isso. Também no período de chuvas, mas também com o movimento das marés, naturalmente. Essa também é uma região, são regiões que preocupam? Eu vivo dia a dia com esse problema lá onde eu moro, na região da Beirinha, nas ex-Beirinha, com a ocupação Chico Xavier. Então, quando chove, a água entra na casa do povo. Então, nós temos um problema sério sobre isso. E a maioria das áreas que são nas áreas planas, né, tem esse problema. Os coelhos têm, entra pulso, quando chove, a maré alta, o shopping center tomou o terreno lá da área pública, a Conic agora está construindo dentro de uma área pública lá, um prédio de 30 andares, quer construir. Então, quando chove, dá um impasse, a prefeitura quer o canal, joga toda a água para dentro da favela do Entrapulso. O povo fica lá dentro da água e é uma situação absurda. Aí você envolve o interesse econômico, um exemplo clássico é o Entrapulso lá, quando a maré é alta, a água daquele canal ali que passa ali tem 2 canais, né? Um por trás do shopping e outro na frente do shopping, não é isso? Isso. Não sei o nome daquelas 2 avenidas ali. Aí quando a maré sobe, a água não tem como sair. Está chovendo, aí a água vai para dentro da ocupação do Entrapulso. E não se resolve isso há anos, não se resolve esse problema. Também é uma região são regiões sensíveis, especialmente sensíveis, essas de rios, córregos, manguezais, que estão mais expostas a esse tipo de... Claro, Recife, na verdade, foi construído em cima da água, né? É muito característico da nossa geografia isso, né? Muita coisa foi aterrada na cidade. E aí tem essa diferença aí de classe acaba afetando, né? Quem tinha dinheiro para aterrar mais e construir, enfim, bases mais sólidas, né? Construiu. Quem não tinha acabou ficando nas áreas alagadas e é para onde as águas correm quando a gente tem chuva nessa cidade, quando a gente tem maré alta. Então é lógico que são áreas também que precisam de bastante atenção. Muitas delas não dá para consolidar e aí a gente tem que pensar realmente em forma de remover e relocar em áreas adequadas. E aí o que Bismarck fala em relação a terras para moradia de interesse social em Recife, né? A gente precisa priorizar isso porque a gente não quer deslocar as famílias para uma região distante da que elas vivem. Então, uma das prioridades que os governos municipais deveriam ter era de reservar terras para essa produção de habitação de interesse social. E a gente vê que não é uma prioridade. Poderia até ter consórcios entre uma prefeitura. A prefeitura do Recife poderia fazer um consórcio com a prefeitura de Jaboatão. Tem terras, o município de Jaboatão tem terras imensas. Né? E é limite. Tive um limite ali. Então poderia-se ter uma parceria, Prefeitura do Recife com a Prefeitura de Jaboatão, a Prefeitura do Recife com Paulista, né? O Camaragibe, que tem terras ali que poderia se fazer assentamentos e construir habitações, né?
e com investimento dos dois municípios, tanto da Prefeitura de Jaboatão como a Prefeitura de conjuntos. O único consórcio entre cidades que a gente conhece é o do ônibus, né? É. O consórcio de transporte. Vamos fazer para habitação popular. É possível, né? Assim, a legislação permite. Por que não se faz isso, esses consórcios, para atender a população de baixa renda, de habitações? Chamar a sociedade civil, chamar as organizações, tem o Habitat para a Humanidade, tem outras organizações, para discutir, para participar desses projetos e discutir a efetivação deles. Isso não existe. A gente está no finalzinho desse segundo bloco. Eu queria trazer um pouco da participação do público já. A primeira pergunta que chegou para mim foi de Givanildo, que é lá de Cavaleiro, que pode, inclusive, virar um município autônomo, né, nos próximos anos. A discriminação é um fator determinante na questão das favelas. Eu acho que ele está falando de discriminação de cor e raça. Gostaria de comentar isso. A discriminação existe. Na sociedade brasileira, ela é muito tem uma discriminação grande quem mora em área popular. Né? Se você mora numa área popular, você é visto de outro lado, outra visão. Né? Então, Givanildo, não sei qual é a câmera que está focando, isso realmente existe. Né? Agora, nós não podemos baixar a cabeça, nós temos que enfrentar essa discriminação e dizer não. Enfrentando, cobrando do Estado, cobrando do município, ações para melhorar as áreas onde a gente mora. Nós, da mídia, né, a mídia de um modo geral, eu acho que tem um papel muito, muito negativo nesse sentido de, por exemplo, estigmatizar certas áreas, né, assim. E talvez o Givanildo esteja falando disso também, né. É aquela coisa, por exemplo, de tratar sempre as pessoas que vêm daquela região como violentas, como perigosas, criminosas, né? como regiões perigosas. Isso. E de muitas vezes, por exemplo, a gente ouve vários relatos disso, né. O cara que vai buscar um emprego e dá o endereço, e o cara diz, não, esse endereço a gente não te contrata. Isso é uma coisa relevante e que afeta diretamente quem mora nessas regiões? Não, com certeza, eu concordo com o Bismarck. A gente sabe que boa parte da população que mora nas favelas é população de origem negra. Enfim, a classe social também afeta. Existe esse preconceito em relação a violência só está nessas áreas, né? E a gente sabe que não está. Existe crime tráfico de drogas fora, existe violência fora. E, enfim, é lógico que tem uma questão aí de inclusão social importante, mas não são os pobres, assim, perigosos, né? A gente está falando de uma sociedade que é excludente, enfim, de fatores que geram essa violência. Isso não está concentrado nas favelas. Mas muitas vezes a sociedade, de uma forma geral, visualiza essas áreas como áreas perigosas, áreas que a gente, né, corre algum risco se entrar. Então, a gente vai fazer então o nosso segundo intervalo. A gente chama o público a participar, a continuar participando desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. Voltamos para o último bloco do Opinião Pernambuco. Na pauta de hoje, as favelas. Ainda dá tempo de participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Queria, nesse último bloco, trazer um pouco mais da participação do público, que sempre ajuda a gente com perguntas críticas e originais. Por exemplo, o comentário e a pergunta de Amaury Silva, que foi pelo Facebook. É um comentário longo, mas acho que vale a pena ler. Nunca se pensou no social. As políticas de todos os prefeitos das grandes cidades sempre se pautaram no favorecimento às especulações imobiliárias, que só beneficiam uma minoria. Aí ele diz, o Minha Casa Minha Vida, aquele programa habitacional do governo federal, né, que tinha como plano de fundo amenizar esse grande problema, acabou nas mãos das grandes construtoras e do capital especulativo. Essa relação entre especulação imobiliária, expansão imobiliária indefinida e sem controle e as favelas parece ser uma relação bem tensa, né? Assim, aqui no Recife a gente tem várias regiões que parecem estar sendo afetadas por isso. Brasília Teimosa, o Coque e várias outras. Queria ouvir um comentário de vocês sobre isso, com base no que a Amaury Silva falou. Essa situação da especulação imobiliária, né,
e da relação com as áreas populares, que hoje as áreas populares virou uma moeda de ouro, né? Uma área com muito valor, por exemplo, uma área como Brasília Teimosa, né? Como Pina, hoje é uma grande área que não deveria, que para um conjunto de empresários, não deveria ter a população pobre morando ali, né? Eles acham que deveria ali ter espaço para eles fazer o negócio deles. Construir muitos prédios de 40 ou 50 andares para que eles ganhem dinheiro. Então, nós achamos isso que é um absurdo, isso. Uma vergonha que no nosso país, que muitas dessas empresas, nós não sabemos a origem dessas empresas, se elas têm capital estrangeiro, essas construtoras, de onde é que vem esses recursos? Quem financia essas grandes empresas? O Tribunal de Justiça, a justiça nesse país, infelizmente, a justiça no Brasil não toma as decisões que deveriam tomar, né? Então, nós não acreditamos que um capital e os governantes tomem decisões que favorecer a população. Infelizmente, há uma grande briga hoje na sociedade com alguns setores sociais brigando para garantir o mínimo, que é manter a população morando naquelas áreas onde tem um assentamento há 30, 40 anos. Certo? E tem um conjunto de empresários querendo tirar o povo aqui no Recife das suas áreas, para deslocar para outros locais bem mais distantes. Então, se você for em Salvador, não tem mais favela no centro nas áreas urbanas no Salvador, não tem. São Paulo está quase diminuindo. São Paulo está pegando fogo as favelas lá. Verdade. Ele está achando que está tendo uns incêndios lá estranhos nas ocupações de São Paulo. Né? Eu não sei o que é que está havendo em São Paulo, que as favelas lá estão pegando fogo direto. É um caso emblemático. Então, tem áreas que no centro do Rio, as áreas centrais no Rio de Janeiro não tem mais ocupações. É só nos morros lá em cima, mas o Recife está essa tendência também. Se a gente deixar, as ocupações não serão urbanizadas e o empresariado da construção civil irá dominar ali toda aquela região. Então a gente precisa de uma decisão do poder público, dos governantes, que a população é responsável por isso. Quando vota, tem que cobrar dos governantes que tenham a identidade com a população e não com interesses outros de empresários que têm interesses que não são de atender a população. O Minha Casa Minha Vida, ainda tomando carona no comentário de Amaury Silva, ele teve um impacto relevante nessas regiões, nessa questão das más condições de vida nas favelas e nesses aglomerados? Veja, o Minha Casa Minha Vida é um programa basicamente para a produção de novas unidades, né? Existe possibilidade de melhorar unidades habitacionais, mas ele foi muito voltado para a construção de novas moradias. E aí, para as favelas, para os assentamentos precários, a produção foi muito daquelas famílias que estavam saindo e tal. O programa em si, ele tem uma concepção interessante, ele traz parâmetros interessantes que garantem uma moradia melhor para as famílias. É um programa que traz alguns benefícios que não tinham os programas anteriores. Mas é isso que o telespectador falou, né, o Amaury. Foi muito utilizado no sentido de beneficiar as construtoras e a produção em si foi muito pouco discutida com a população. Então, é um programa que traz um volume de recursos interessante para a habitação, né, que a gente há tempos não tinha, mas tem essa questão, né, que cidade esse programa está produzindo. Produziu a moradia, mas não a cidade está sendo, né, produzida, os equipamentos, enfim. Então, estão acontecendo alguns ajustes no programa, no sentido de pensar nessas questões também. E tem uma questão das favelas que não está sendo tratada, que é a questão da melhoria das habitações que já existem, que as famílias estão lá há muito tempo, que construíram com seus escassos recursos. E isso a gente ainda não tem um programa claro para tratar dessas habitações precárias, né? A Habitat, por exemplo, tem trabalhado com essa questão da melhoria habitacional, mas muito a partir de esforços mobilizando recursos privados, enfim, com programas pequenos. Tipo a gente tem aqui no Recife, por exemplo, um projeto na Bomba do Emetério, que é também região de morro, que a gente busca desenvolver melhoria habitacional a partir de um microcrédito. Mas a escala disso é diferente, né? Quando você tem uma política pública voltada para essa questão, enfim,
a resposta à população que precisa dessa melhoria é diferente. Santana, de Dois Unidos. Acho que o governo precisa ser mais rigoroso com a construção de moradias. É necessário ter um cadastro. Há problemas nesse sentido de pessoas que talvez não estivessem na fila para receber a moradia receberem e de, sei lá, corrupção envolvendo isso também? Há uma série de problemas nessa questão de cadastro, né? Essa questão de cadastro habitacional é uma questão séria, porque às vezes você, não é todo mundo, né? A maioria da população precisa ter uma habitação, precisa querer ter um cadastro para poder garantir, ter a perspectiva de ter um local de moradia, mas às vezes essa pessoa que é cadastrada, às vezes tem mais de um imóvel. Né? Então, precisava ter uma política, um sistema de checagem, né? Das famílias que estão sendo bem cadastradas. Uma fiscalização mais rigorosa. Mais rigorosa. Porque você vê, hoje em algumas ocupações, tem gente com 4, 5 imóveis, 10 imóveis, construindo aluguel, dentro das ocupações. Então, quem mora na casa alugada não tem para onde morar. E como é que fica essa situação? Entendi. Tem o comentário de Chico Xavier, de Goiânia. Ele diz: é preciso fazer mais habitações para os funcionários do governo da região metropolitana do Recife. Faz sentido isso que ele fala? Com certeza, não tem. Então, essa é aquela proposta que eu falei. É preciso que as prefeituras formem consórcios. Porque tem gente que mora em Paulista, gente que mora em Jaboatão, ou que mora em Recife, que poderiam as duas prefeituras fazer consórcio para fazer as habitações. Mas ele fala dos funcionários do governo especificamente. Também. Acho que tem cidadãos também de moradia em várias categorias, né? Várias funcionários situações. Públicos também, que ganham menos e que pouco. nunca tiveram condições de construir sua casa, provavelmente tem uma faixa aí. O déficit habitacional no Brasil é grande. E aqui em Recife também. A gente parece que não tem um dado aí, mas parece que Recife tem um déficit habitacional de 80 mil moradias. Tem muita gente que mora de aluguel, 80 um aluguel mil excessivo, moradias. que a gente chama, né, que não poderia pagar, ou mora em coabitação, dividindo a habitação com outra Só no família. Recife. E por outro lado, tem um monte de imóvel desocupado também. Isso, né? que é uma contradição, né, das nossas cidades. Tem o comentário de Marli, de Boa Viagem, né? O que vai ocorrer com os moradores para a construção da Via Mangue? Na verdade, já ocorreu e já está ocorrendo, né? Muitos moradores foram deslocados e alguns receberam indenizações pífias, indenizações que não dá para comprar outra casa. Então, tem alguns habitacionais também, uns foram para mas habitacionais, não foi para todo mundo. Não foi para todo mundo. Muita gente foi indenizada, e a indenização por habitação precária, por barraco aquilo que a gente e falou, tal. né? Aí o cara muito pega cruel. o dinheiro, em vez de que não dá para comprar outro imóvel, aí vai, invade outro lugar e faz outro barraco. Tem o comentário a pergunta, na verdade, de Clóvis dos Coelhos. Qual o impacto nas comunidades de Feirinhas, Coelho e Coque, com o projeto de navegabilidade da Prefeitura? Vocês têm conhecimento do impacto dessas estações de barcos que estão sendo instalados aí no curso do Capibaribe? Há um projeto da navegabilidade do Rio Capibaribe que o governo do Estado, junto com a Prefeitura do Recife, está implementando. Sim. Certo? Que tem a Secretaria das Cidades e tem a Prefeitura, o governo do Estado e a Secretaria das Cidades. Então, esse projeto não está sendo bem discutido. Né? Então, a Prefeitura deveria, como é o órgão, o gestor mais próximo da população do que o Estado, deveria chamar e discutir mais diretamente com a população sobre esse projeto. Então, por exemplo, os coelhos, o companheiro Clóvis lá dos coelhos, então, os coelhos é uma área que que pode ser afetada e muito. Então, tem toda uma ocupação, moradores que moram na periferia do Rio Capibaribe ali, que moram em situações precárias, mas se fizer a dragagem ali, não resolver o problema habitacional, o pessoal agora dos queimados, que queimou, pegou fogo, o pessoal que pegou fogo agora, que está em auxílio à moradia, tem o pessoal dos queimados, que já queimou 2 ou 3 vezes, ali perto do viaduto, tem toda aquela população ali que precisa se discutir, que não vai dar para atender esse habitacional que está fazendo. Então, tem um conjunto de famílias,
30% a 40%, que ainda precisa ser resolvida a problemática habitacional. Não só nos Coelhos, como todas as arezeis que estão, as ocupações que estão no entorno do Rio Capibaribe. Então tem uma série de ocupações no Rio Capibaribe que precisa ser resolvida esse problema antes de fazer a dragagem do Rio Capibaribe. No finalzinho do nosso programa tem mais alguns comentários que eu queria ler, algumas perguntas. Tem Mark Burr, também pelo Facebook. Como a sociedade civil pode ajudar de forma voluntária a minimizar os riscos nas favelas? Uma organização como vocês trabalha com voluntários também? Não, a Habitat tem um programa de voluntariado, na verdade a gente tem aqui no Brasil e tem em outros países. Os voluntários têm se aliado à nossa causa, seja botando a mão na massa e ajudando a, por exemplo, construir casas, a melhorar habitações em comunidades, seja doando recursos, promovendo campanhas. Então a gente tem o voluntário para a gente é uma peça fundamental, né? A gente mobiliza tanto grupos quanto voluntários individuais que ajudam, enfim. A gente tem tido muitos voluntários técnicos, arquitetos, assistentes sociais, então a gente tem incorporado Se ele quiser se candidatar ao voluntariado, qual é o caminho que ele toma? Veja, a gente tem o site da instituição e tem também o nosso telefone, www.habitatbrasil.org.br habitatbrasil.org.br E o nosso telefone lá do Escritório Nacional, 3221-3137. Recife, né? Recife. 3221-3137. A nossa sede é aqui em Recife. O nosso tempo está acabando, eu só queria registrar outras participações que não vai dar tempo da gente comentar. Itamar Baracha, do Jiquiá, parabeniza o programa pelo tema escolhido, diz que é muito importante que ele possa ser debatido na televisão. Obrigado, Itamar. Tem também o Wilson de Moreno, ele fez uma pergunta sobre construir faculdade ou escola técnica na favela ou nas favelas. A pesquisa do IBGE mostra um dado sobre isso, assim, sobre a dificuldade das pessoas que moram nas favelas de conseguir emprego com carteira assinada, de entrar no ensino superior, por exemplo. Inclusive são temas que a gente pode debater no programa mais adiante. O pessoal do Imbura Jordão brigou e conseguiu construir uma escola técnica lá no Imbura. Ah, é? Uma briga uma grande. Exceção, né? Quem sabe não chega escola técnica, porque geralmente a escola técnica é no centro da cidade, né? Por outro lado, é um exemplo importante, né? De mobilização. Mobilização. O pessoal do Imbura Jordão estão brigando e já conseguiram lá, estão construindo lá, no Imbura Jordão. A outra pergunta que tinha era na verdade, era uma complementação da pergunta de Chico Xavier, que falava dos funcionários, aquele que perguntou sobre as habitações para funcionários do governo, né? Ele falava mais especificamente da Enlurb. Eu acho que ele é de Goiânia, mas deve trabalhar aqui no Recife. Não tem, acho que, nenhum programa específico para essa empresa pública, não. Não tem. A prefeitura do Recife, que eu conheço, ainda não tem uma política habitacional. Poderia ter para a população, de modo geral, e os funcionários também participar. Quem mora em área popular, participar. Independente dele ser funcionário público ou não ser funcionário na área privada, ele tem que ter uma política habitacional, isso que não tem. Então, vai precisar construir uma política habitacional no Recife ou no estado de Pernambuco para poder a gente fazer isso. Nosso tempo acabou. Obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação do público, pelas diversas perguntas e comentários. O Opinião Pernambuco termina por aqui. Até o próximo programa e boa noite.